Então, como explicar o processo crescente da pauperização das classes subalternas, né? Se não passarmos por uma análise dessas alterações que vêm ocorrendo nos processos de trabalho e das particularidades do mercado de trabalho, é, tanto no trabalho urbano quanto no trabalho rural, nos quais se insere ou deles vem essa camada excluída, né, e os segmentos populacionais junto aos quais atuamos. É, é permissível se voltar na leitura, né, que já vem Marx, né, através da teoria de Marx, quando ele cita lá em Capital, no o Capital, né, mais especificamente sobre, quando ele fala no assim chamado acumulação primitiva e também sobre a lei geral de acumulação de capitalismo, né? Ele explica para nós que por meio dessa leitura é importante buscarmos e demonstrar o poder de acumulação primitivo, né? Porque daí surge essas classes crescentes de pauperização. Por quê? Porque a força de trabalho, ela em troca de um salário, ela se traz, torna esse público, tanto urbano quanto rural, em uma classe subalterna, por conta das condições de trabalho, né, que venha sendo apresentado para esse público, né, para essa classe trabalhista. Né? Então, nós precisamos aprofundar na leitura do Karl Marx, principalmente em relação ao teórico Capital, né, quando ele fala da questão da força de trabalho. Né? Também em relação a essa lei de acumulação do capitalismo, ele nos traz e diz que é uma natureza contraditória do sistema do capital e que as leis que determinam o funcionamento de acumulação de capitalismo, os impactos para a pauperização da classe trabalhadora são enormes, né? Então temos que correlacionar essas informações, uma vez que o pauperismo ele é algo da classe trabalhadora, uma vez que quanto mais se desenvolve os sistemas capitalistas, mais se expande, né, esse exército industrial de reserva e a sua pauperização. Né? Então, devemos aprofundar na leitura de Marx, né, que é um dos nossos teóricos referenciais quando se trata de capitalismo, né, e também em relação às camadas de pauperização subalternas. Discutir para poder entender melhor essa questão da relação do mercado de trabalho, né, e o processo de intervenção do serviço social tendo como base o capitalismo. Tá? Também é preciso afirmar que a sociedade capitalista ela se construiu, né, a partir da decomposição da sociedade feudal. Né? O trabalhador ele era o produtor direto, ele deixou de ser servo vinculado, né? Ele se transformou em trabalhador assalariado, né? Vendendo sua força de trabalho, que era a única mercadoria que ele possuía. Né? Ou nos dias atuais, em século XXI, muitas pessoas deixaram vender força de trabalho e passaram a ser dono dos seus próprios negócios. Mas naquela época, né, era isso que o homem tinha, a sua força de trabalho para vender. Né? Então, ele era a única mercadoria que ele possuía para vender, a sua força de trabalho. Então, era algo muito relativo. E também o trabalhador, ele passou, né, por um processo de libertação, ou pior, por um melhor, de um modo de servidão, né? Mas o sujeito
ele continua como um todo explorado através do sistema capitalista, né? Porque esse sistema ele traz um certo nível de exploração, uma vez que essas massas humanas elas são arrancadas de forma súbita e às vezes até violenta, né, dos seus meios de subsistência, lançados no mercado de trabalho, né, e que não são algo que é colocado de primeira mão, é ofertado, mas depois, pelo contratante, ela não é colocada em prática. O que nós vemos quando se trata bem aqui da questão do trabalho rural e urbano é sobre a questão do trabalho escravo, que em pleno século XXI é outra questão social muito relevante que precisamos aprofundar na leitura sobre o trabalho escravo, que muitos homens, é uma realidade, é característico, muitos homens, muitos rapazes, muitos jovens, ao atingir a maioridade, que é os 18 anos, eles não querem mais trabalhar na roça. Né? E mais quando diz que em tal estado está disponibilizando contratação e coisa e tal, ele se predispõe a sair dos municípios de pequeno porte para ir trabalhar com a oferta de trabalho melhor, trabalhar com máquinas, coletadeiras, entre outras coisas. E quando eles chegam nesses espaços, nesses territórios distantes, eles vão com viagens pagas, com promessas de hospedagens adequadas, alojamentos, e eles caem num processo de trabalho escravo, o qual ele já houve um rompimento até por parte dos seus pais, dos seus antepassados, nesse processo de trabalho escravo, mas que eles, por conta de uma oferta criminosa, né? Uma prática criminosa ainda muito existente, muito recente, muito abordada no nosso país, eles caem nessas armadilhas, né? Aí outro aspecto é sair também do território rural, porque não querem mais trabalhar com agricultura, vão para as cidades urbanas buscar uma vida melhor, mas ao se deparar numa cidade grande, se vê que tem N particularidades, N dificuldades, daí cresce cada vez mais as classes de pauperização, elas inflam, né? São favelas, são palafitas, né? Que são crescentes por conta desses trabalhadores, né, que vão em busca de uma vida melhor e muitos deles nunca mais retornam para a sua cidade de origem por conta das condições que são piores, né, do que aqueles viviam na zona rural, nos seus municípios de pequeno porte, seus municípios de origem. E onde que entra o serviço social? Na particularidade de identificar, de mapear esses trabalhadores, né, em situação de vulnerabilidade, que na maioria das vezes começam a fazer parte de uma população como moradores de rua, né? Ficam a mercê, jogados pelas calçadas, porque não conseguem o trabalho adequado, né? Vão para a cidade, os grandes centros, com uma pouca quantidade de dinheiro que não é compatível a pagar uma moradia, um aluguel, né? Se manter, né? Enquanto ele poderia ainda estar no seu município, né? Produzindo a sua subsistência e provendo alimentos para sua família, e que uma vez essa família ela fica esquecida, né? Esse pai ele nunca mais volta. E o que nós temos nos municípios de pequeno porte? Nós temos N esposas de maridos vivos que não retornam aos seus domicílios
por conta, domicílios de origem, por conta dessa vergonha de ir e voltar sem nada, né? E acabam caindo num processo de dependências de substâncias psicoativas, no mundo do crime, cometendo furtos, se envolvem com outras particularidades de vulnerabilidade. Então, é muito importante que o profissional de serviço social ele tenha esse olhar, né, em relação à questão das camadas subalternas, porque elas se dão por conta dessas questões que o capitalismo impõe. Às vezes, o ser humano ele se propõe a situações enganosas por conta das propagandas, das promessas enganosas, né? E o trabalhador ele acaba caindo, né, nessa que chamamos de armadilha, né? Prometendo umas promessas, mas que nós sabemos que, felizmente, nós ainda temos o Ministério do Trabalho, juntamente com a Polícia Federal, né? E o serviço social ainda atua de forma eficiente, eficaz, libertando, né, esses trabalhadores que vão para lá e já chegam devendo, né, e fica difícil eles conseguir suprir suas necessidades, porque cada produto, cada serviço utilizado para eles é ofertado pelo contratante de forma abusiva, né? E nós sabemos que, de acordo com o Código do Código Penal Brasileiro, lá no artigo 149, a questão do trabalho escravo no Brasil, ele é algo que caracteriza as condições degradantes do trabalho, ou seja, são incompatíveis com a dignidade humana, caracterizados pela violação dos direitos fundamentais, que vêm colocar esse trabalhador em situação de risco à saúde e à vida do trabalhador. Então, é muito importante pensarmos nessa camada populacional. Se formos perguntar quais são os trabalhos escravos no Brasil atual, será que nós daríamos conta, né? No meio rural é algo que o meio rural é que mais concentra o número de registro de trabalho escravo, tendo um percentual, eu creio que chega aí a 80, 87, se não é 90%, nos casos de produção de carvão, né? Cultivo de café, criação de boi de corte, né? Também comércio varejista, cultivo de milho, dentre outros. Então, precisamos ficar atento, porque nem todas as vezes que uma pessoa está trabalhando ali em uma fazenda muito bonita, muito arejada, mas ele tem condições de sobrevivências adequadas em lugares muito distantes, né? Longe de comunicação, né? Não tem comunicação, fico ali. Então, precisamos ter esse olhar criterioso, porque faz parte de combate, né? De visualização do combate do trabalho escravo, né? Nos dias atuais, o trabalho escravo, na contemporaneidade, ele é forçado, a gente sabe que ele é forçado e que envolve restrições de liberdade do trabalhador, onde ele é obrigado a prestar serviço, né, sem receber, como eu falei anteriormente para vocês, ele não recebe os seus valores suficientes para as necessidades legais dele, né, ele fica sempre devendo o seu contratante, e isso é muito preocupante. E também é sempre importante afirmar que o trabalho escravo no Brasil, ele ainda existe. Se alguém vier dizer que não, ele existe. É algo que faz parte das questões sociais. Porque levanta, como eu falei para vocês, levanta uma bandeira de olharmos, investigarmos sobre essas famílias que hoje têm como referência familiar mulheres viúvas de marido vivo.
né? Por quê? Porque eles não retornaram.